O mercado de trabalho está mudando, a uberização das coisas. Concurso público, será que teremos mais? É possível que não. Mercado de trabalho está muito diferente. Estamos formando desempregados. Faculdades de biologia, física e coisas parecidas, como da área de humanas, não estão prontas para o mercado de trabalho. Você não forma profissionais prontos para o mercado de trabalho. E aí, como é que fica isso? Eu sou o biólogo Henrique. Quer saber mais? Vem comigo, vem. Você vai saber mais um pouquinho. Vem. As nossas faculdades não estão prontas. Aliás, já não estavam prontas há décadas atrás. Ainda mais com a modernização dos serviços, como eu falei, a uberização das coisas. Está mudando tudo. Ninguém está preparado para o mercado de trabalho. E a gente está formando aí um monte de pessoas que já não estava preparada para o mercado de trabalho. E é isso mesmo. Vou dar o exemplo, é óbvio, da biologia, mas isso serve para vários tipos de faculdades, como, por exemplo, as humanas, que também tem esse mesmo problema, formação de desempregado. Olha, na faculdade de biologia, você simplesmente não prepara o aluno para o mercado de trabalho. O biólogo, ele simplesmente ganha um diploma e um pé na bunda, porque a faculdade ela é muito boa para você. Porém, depois quem rege você é o conselho. E a faculdade não dialoga com o conselho, e nem o conselho dialoga com a faculdade. Aliás, é briga de doido. E aí a faculdade toma um pé na bunda, um diploma, e você cai no mercado de trabalho e não sabe o que fazer, porque simplesmente você não foi preparado para o mercado de trabalho. Você não sabe fazer nada. São vários exemplos que eu posso dar. Um biólogo se forma e alguém vai contratá-lo. Olha, eu quero aqui montar uma empresa de biotecnologia. Eu vou te contratar para você montar um laboratório para mim. E o biólogo não aprendeu na faculdade como montar uma empresa, quais são os mecanismos legais para tirar CNPJ, para ir lá na prefeitura, no estado, qual a instância a recorrer, se a empresa vai precisar de licenciamento ambiental ou se não vai, ou algum tipo de outro licenciamento, quais são os trâmites burocráticos, patente, nem pensar, ninguém aprende isso na faculdade. E aí, cara, simplesmente você joga esse profissional cru no mercado de trabalho. Será que as pessoas não entenderam ainda que a gente está no mundo capitalista e que as pessoas precisam comer e para comer precisam trabalhar? Simplesmente você joga o aluno sem saber de nada. Isso é um grande problema da faculdade de biologia, porque a faculdade de biologia está inteiramente focada em produção acadêmica, ou seja, seleção natural de bolsa. Funciona assim: você tem lá um orientador que tem uma bolsa para um assunto super específico, sei lá, o estudo da asa da bromélia, o estudo da asa da drosófila. E aí ele ganha uma bolsa ali de R$400. E ele joga a esmo para uma turma de 50 alunos. E aí as pessoas se matam literalmente, para ganhar aquela bolsa de iniciação científica. Daí, depois o orientador faz a mesma coisa com você para entrar para o mestrado. Olha, eu tenho uma bolsa aqui, e joga a esmo, e as pessoas se matam para conseguir essa bolsa. E ele não sai empregado dali, porque o mercado não vai te contratar, você não vai passar nenhum concurso público por ter estudado a asa da drosófila. Você não está preparado. Nota, eu não estou falando mal aqui da carreira acadêmica, pelo contrário, para mim é a carreira mais maravilhosa de todas. Porém, não tem vaga para todo mundo. Se não tem vaga para todo mundo, significa que 99% não vai ter emprego. E aí aquele carinha passa no mestrado e vai seguir a sua carreira acadêmica. Ora, você entra no mestrado e segue bolsa sem nenhum direito. Se você ficar doente, você perde a bolsa. Se você abandonar o mestrado, você perde a bolsa. Tudo você perde a bolsa e você não tem reajuste na bolsa, e aquela bolsa não vai contar para você como tempo de serviço. Você ficar 10 anos aí fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. E não tem bolsa, a bolsa acaba e você fica chupando o dedo, perdeu aí 10 ou mais anos da sua vida. Sem contar que, galera,
é muito provável que não tenha mais concurso. Eu acho que a galera não vai nem conseguir se aposentar. Se a gente não vai ter aposentadoria, como é que alguém vai substituir aquele professor universitário que está ali? E aí? Então a gente está formando o biólogo para ser desempregado. E a mesma coisa acontece com várias faculdades. Quem é o nosso professor na academia? Quem é o nosso professor de biologia? Gente, longe de mim estar falando mal dos professores, tá ok? Muito pelo contrário. É óbvio que eu também gostaria de estar lá na academia. É óbvio. Mas vamos parar para pegar o perfil dessa galera, de quem está dando aula para os nossos biólogos. Em suma maioria, as pessoas que dão aula na universidade, em maioria, não estou falando que é todos, tá? Que são todos, mas a maioria são pessoas que tiveram uma oportunidade de estudar para poder fazer uma prova e passar no concurso para dar aula dentro da universidade. Não é qualquer um que passa ali. São pessoas que falam, geralmente, uma língua no mínimo, ou duas, moraram às vezes em outro país, tiveram tempo de estudar com bastante... Porque para tu fazer faculdade, você precisa de alguém para te bancar. Não é fácil fazer uma faculdade integral sem ter alguém para te bancar. Então, geralmente, essas pessoas nunca trabalharam na vida. Nunca. Não conhecem o mercado de trabalho. Não tem a menor ideia do mercado de trabalho. Morou fora porque o pai pagou. Fala outra língua porque o pai pagou. E aí, óbvio que ele vai ter um puta currículo e óbvio que ele vai passar e por excelência para ser professor de uma universidade. Porém, ele nunca acordou cedo para ir trabalhar na vida. Ele não sabe o que é aturar patrão. Ele não sabe como é que é o mercado aqui fora. E o que ele sabe fazer? Academia, projeto científico acadêmico apenas, mas não ciência aplicada. E o que ele faz? Prolonga a linha de pesquisa dele e traz os alunos, no qual ele dá aula, para dentro da linha de pesquisa dele, que não gera lucro nenhum. Ele não trabalha na indústria, ele não trabalha no comércio, ele não entende como funciona. Ao contrário, por exemplo, de engenharia. Engenharia é comum, nas faculdades de engenharia é comum que o engenheiro que seja professor também trabalhe como engenheiro, também trabalha na indústria. Então é óbvio que ele vai ter muito mais perspicácia na hora de pegar o aluno dele e colocar para fazer um projeto, porque tem projetos que ganham dinheiro ali. É óbvio que um professor de medicina também trabalhe como médico, seja neurocirurgião, seja o que for, ele vai ter uma expertise muito melhor para pegar o aluno dele e colocar para trabalhar no consultório dele, trabalhar onde ele trabalha, ou seja, entrar dentro do mundo capitalista. Enquanto que faculdades como biologia, por exemplo, geografia, história, são faculdades em que as pessoas, os professores, não trabalham no mercado de trabalho, não conhecem o mercado de trabalho, nunca tiveram que aturar patrão, não sabem como funciona a vida real. E aí formam o aluno apenas para ser acadêmico. Nota, ser acadêmico é importante, mas não tem vaga para todo mundo. Você vai a 1% que vai continuar a linha daquele professor. Não vai abrir mais faculdade, pelo contrário, a gente nem sabe mais se vai ter ou não universidade pública. A vida é assim, cara, a vida é cruel. E a gente não está ajudando essas crianças. Não, é uma covardia. Quando eu vi aquelas crianças ali, com aquele rostinho, com os olhos brilhando, achando que tudo é lindo, tudo é divino, tudo era maravilhoso, como dizia Belchior. E eu falei, gente, olha, a vida real não é assim. A criança vai chorar, você tem que botar leite na mesa, porque você vai querer ter família. E o que estão pregando para vocês é uma coisa muito diferente. E aí eu vi, de repente, os rostos deles mudarem de semblante. Tipo, olha, eu acho que eu tenho que mudar, eu acho que eu tenho que chegar até o meu diretor, eu tenho que chegar até o reitor, eu tenho que falar com os meus professores que eu não estou sendo formado para ser o técnico que eu deveria, o profissional biólogo que eu deveria ser. Ou seja, o profissional que deveria estar sendo pronto para entrar no mercado de trabalho. E alguns continuarem a vida acadêmica também, porque você precisa de comer, gente. E aí a galera ficou assim meio, caramba, a gente está meio perdido. E eu sei que causou um rebuliço. Eu sei que isso chegou a ter vários professores e que vários não gostaram, porém, a maioria gostou, adorou. Tomara que seja um baque, assim, tipo, ei, o que eu estou fazendo na minha vida? Quando você faz biologia, cara, biologia é muito interessante, porque, eu não sei, mas tem uma galera que prega que você ganhar dinheiro é pecado. E hoje a gente está uberizando tudo. E eu fiquei, gente, vocês precisam empreender. Não que empreender seja o santo graal das coisas, mas que alguém precisa empreender
para poder mudar a nossa profissão. Senão a nossa profissão vai ficar sempre voltada à produção acadêmica, onde 99% das pessoas não vão passar na prova, não vão ganhar bolsa e estarão aí no mercado de trabalho e vai trabalhar com qualquer outra coisa, menos na biologia. E quanto menos pessoas estiverem trabalhando na biologia, mais as outras profissões vão invadindo a biologia. Né? Botânica, por exemplo, por que o cara que faz botânica, que é excelência em botânica, não aprendeu sobre empreendimento dentro de botânica, como produção de muda, como, por exemplo, como montar uma floricultura, como montar curso particular para plantas, como trabalhar com paisagismo, porque a gente pode trabalhar. Ele não aprende isso na faculdade, ele aprende a fazer ensicata, ele aprende a fazer taxonomia, mas não aprende como aplicar aquilo no local para ganhar dinheiro. Aí ele sai e aí vai ter um engenheiro florestal trabalhando com isso e ganhando dinheiro, porque o engenheiro florestal vai poder produzir muda, porque eles têm autorização por reserva de mercado de trabalho. O engenheiro florestal tem uma perspicácia muito maior para, por exemplo, entrar para um comércio, enquanto nós ralamos muito mais, porque, puta merda, um botânico estuda muito mais do que apenas um graduando de engenharia florestal, e, no entanto, o graduando de engenharia florestal já sai esperto para trabalhar no mercado. Da mesma maneira, nós temos, por exemplo, a zoologia, que é uma excelente especialização. A gente faz doutorado, pós-doc em zoologia, e quando vê quem está trabalhando com animais é o zootecnista, que só fez a faculdade e correu atrás para fazer produção, porque a gente não sabe produzir, não aprendemos a produzir. E os caras, o tempo inteiro, tanto veterinária quanto zootecnia, na universidade, eles aprendem a produzir, eles aprendem a comercializar, eles aprendem o que o profissional faz. Enquanto que na biologia a gente não aprende isso, pelo contrário, seleção natural de bolsa. E os nossos estágios, eles não são tão obrigatórios assim, enquanto que estágio de medicina veterinária e zootecnia tem carga horária séria para você cumprir, nem que seja estágio sem bolsa. E você pode fazer estágio nas empresas. E na biologia, onde você vai fazer estágio em empresa? Cara, eu sempre pergunto, eu pego um biólogo lá e falo, ó, vou te contratar, vamos montar um laboratório. Ele não sabe merda nenhuma, porque ele não aprende administração dentro da universidade. Então a gente está formando biólogo para quê? Para ficar desempregado? Ora, nós somos técnicos, cara, nós somos biólogos, nós precisamos ganhar grana. E aí, nessa mesma discussão, eu conversando com alguns outros amigos da biologia, eles falaram, mas você está falando isso, Henrique, mas não é fácil ganhar dinheiro na ciência básica. Peraí. Não é fácil ou nós não sabemos? Não é fácil ou nós não sabemos? Por exemplo, vou dar um exemplo claro, Steven Spielberg ganhou bilhões de dólares com Jurassic Park. E eu te pergunto, cadê os nossos biólogos que trabalham com paleontologia, que também não estão trabalhando, por exemplo, com arte dentro da biopaleontologia? Fazendo animação, trabalhando para Netflix, ou fazendo vídeos próprios, por exemplo, ou fazendo turismo. Por exemplo, por que não monta uma firma de turismo para levar as pessoas até os fósseis? Por que a galera da zoologia, por exemplo, não está montando empresa para fazer expedição fotográfica? Cara, birdwatching, que é observar pássaros, movimentou 6 bilhões na Inglaterra. Dá dinheiro, é um turismo altamente sustentável. Os caras pagam para ir tirar fotos no campo de aves. Eles são ecologicamente corretos, não jogam lixo no chão, se hospedam nas cidades, gastam dinheiro nas cidades. E cadê o biólogo que no mínimo fale um pouquinho de inglês, ou pelo menos arranhe, para estar montando uma empresa, para receber turistas estrangeiros, para fazer turismo de birdwatching? Cadê os nossos biólogos para montar uma empresa, para levar a galera para ir lá para a Amazônia, para fazer expedição, safari? Claro, tudo ecologicamente correto. Aí não, vem outras pessoas com outros áreas empreendedores e fazem. Eu sempre conto a história de um amigo que não tem estudo nenhum, e tinha um pequeno terreno no qual ele tinha lá uma cascatinha. Sabe o que ele fez? Ele fez lagos, começou a criar peixe, sem nem saber como criar. Olha só, nós biólogos temos know-how para isso. O cara criava peixe, de repente ele montou um Pesque Pague. Começou a atrair turista, de repente ele montou um restaurante. De repente ele montou chalézinhos no terreno dele. De repente ele montou trilhas para as pessoas poderem ir. E de repente ele começou a pedir para biólogos para ir lá e fazer plaquinhas, quais eram as árvores, ponto e chave. Por que nenhum biólogo pegou lá um terreno abandonado do pai ou da mãe, ou alguma coisa que tinha lá da família, e fez a mesma coisa? Porque nós não somos treinados para ganhar dinheiro.
Não há aula de empreendedorismo dentro das universidades. E aí, o que a gente vai fazer? Continuar formando desempregado? Gente, a gente tem que produzir. Eu sempre cito o exemplo de uma amiga que começou a produzir caneca com foto de animais e ela só fazia o quê? Botava o nome científico e passou a vender aquilo ali. E aquilo ali vai virar uma empresa. Se vocês venderem caneca, vocês vão ganhar muito mais do que ganhar com a bolsa. E é uma forma de empreender. Ora, biólogo que é bem sucedido no empreendedorismo vai contratar outro biólogo. O cara que, por exemplo, montou lá um local onde ele faz ecoturismo, com trilha, etc., ele vai contratar outro biólogo, porque se o negócio dele crescer, ele vai precisar de outra pessoa com experiência para poder atender os turistas, porque o turista, estrangeiro pelo menos, ele não quer ser atendido por um guia, porque eu detesto, cara, esse lance do guia. O guia, tudo bem, ele é importante para levar ali o cara, mas por que o biólogo não pode ser o guia? Por que o biólogo não pode ser um guia mais especializado, do tipo, olha, não é só caminhar, não é só andar pela mata, não. Você tem que parar e olhar cada coisa. Quando eu faço trilha com os alunos, eu paro e olho cada folha. Embaixo de cada folha pode ter um inseto com cor diferente, uma aranha diferente, coisas que passam assim despercebidas, porque o guia só sabe andar. Enquanto que um guia biólogo vai parar e fazer uma viagem muito mais agradável. E pode ter certeza de que o turista vai pagar mais por isso, porque isso é valor agregado. Então o que a gente precisa é pegar as coisas que tem dentro da biologia e agregar valor. Agregar valor, ou seja, trazer o seu conhecimento biológico e tentar ganhar dinheiro de alguma maneira. Vocês sabem o que é valor agregado? Eu sempre dou o mesmo exemplo. É aquela história do professor que pega um vinho e pega 3 copos. Um copo americano, aquele de tomar cachaça, um copozinho de uísque melhorzinho, mais bonitinho, e uma taça de vinho linda. E ele coloca o mesmo vinho nos 3 copos e coloca valor. $5, $10, $100. Esconde a garrafa, chama os alunos vêm provar e ele fala, qual é o melhor vinho? E aí ele vai ver que todo mundo vai lá na tacinha que custa $100, esse aqui é muito melhor. Isso é valor agregado, só porque ele botou numa taça. E a pessoa se sente até melhor. Eu sempre dou exemplo aqui do meu amigo Marcelo Pessan, que fala muito isso. Aonde eu trabalho tem aqui do lado a Restinga de Jurubatiba, que é um parque nacional com grandes hectares de mata nativa de Restinga. Lá existem lagoas, onde alguns pescadores artesanais antigos podem pescar, só eles, porque tem um TAC quanto a isso. É um termo de ajuste de conduta. Então os caras vão lá, pegam o peixe, que é a famosa carapeba, e vendem a R$20 o quilo. No final do dia, se não venderam, porque eles não têm onde congelar nada, vende por 5, 2, ou joga fora. Ora, olha quanto valor agregado poderia ter sido colocado aí. Simplesmente você poderia pegar o peixe, limpar o peixe, processar o peixe, colocar aí numa embalagem ecologicamente correta e colocar lá o símbolozinho, já com peixe limpo, peixe pescado artesanalmente, dentro de uma reserva nacional, botar o símbolo do Brasil. Ora, quem for comprar o peixe na peixaria, com certeza vai dizer, nossa, esse sim aqui é o que é o peixe. O peixe é esse é o mais gostoso, o mais saboroso. Eu, em vez de 20, ele vai vender por 100. Isso é agregar valor. Então, quando você vai fazer um turismo e você pega o seu conhecimento biológico e para e mostra, olha, essa planta aqui é uma planta importante por isso, porque essa sustenta tal fauna, porque essa sustenta tal passarinho. Aquele passarinho ali é um passarinho que tá em extinção. Isso agrega valor para o turista, ele vai voltar e ele vai pagar mais caro para você. Isso não é ensinado para você dentro da faculdade, porque, sei lá, os nossos professores não são empreendedores, não trabalham na indústria, não trabalham no comércio. A nossa faculdade não conversa com o conselho não conversa com a faculdade e você vai ser desempregado. Então, para evitar isso, meu amigo, eu sugiro, faça, por favor, faça. Você que está fazendo biologia. Aliás, você que está fazendo qualquer outra faculdade que não tem um viés para viver no mundo capitalista, como, por exemplo, uma faculdade de História, uma faculdade de Geografia, que tem esses problemas, faça um curso de empreendedorismo, cara. Faz um curso de empreendedorismo em conjunto. E você que é da biologia, além disso, faça um curso de gestão ambiental.
Porque ninguém vai perguntar no concurso sobre a asa da drosófila. Eles vão perguntar coisas muito básicas. E aí essa maneira de você passar num concurso para o IBAMA e INEA. Agora, fazer empreendedorismo é fundamental. O cara, por exemplo, fez história. Por que não escrever um livro? E pode ser qualquer coisa. Pode ser um livro da vida dele na faculdade. Por exemplo, às vezes ele pode escrever um livro que as pessoas vão gostar muito. Gente, essas coisas dão dinheiro. Alguém aqui vive sem música? Não, na boa. As pessoas gostam de desmerecer, por exemplo, você vai fazer a faculdade de quê? De música. Ih, tá ferrado, já era. Aí eu pergunto, alguém aqui vive sem música? Não, na boa, ninguém vive sem música. Então o que está faltando é você o quê? Se divulgar o seu trabalho. Ora, o YouTube está aí para isso. Antes ficávamos presos nas mãos das gravadoras. Hoje temos o YouTube para fazer isso. Então por que tu não vai fazer, não vai botar sua composição no YouTube? Eu gosto de escrever. Então por que não escreve? Por que não escreve? Faz um livro. Isso pode ser o seu futuro. E você vai estar trabalhando com o seu sonho. Gente, está mudando o mercado de trabalho. Não necessariamente você vai sair e trabalhar obrigatoriamente na indústria se você tiver sucesso. Estamos uberizando as coisas. Aquilo que era certinho mudou. Se a gente não se adequar, se a gente... O lance está tão doido, que você que está se formando, você precisa prever como vai ser o mercado do futuro. Porque você não sabe como vai ser o mercado do futuro. Ninguém sabe. Mas eu posso dizer que daqui a 10 anos vai ser muito diferente do que aquilo que a gente acontece. E as faculdades continuam formando a gente para uma coisa estática, parada, retrógrada de muito tempo atrás. E formando para quê? Formando para quê? Gente, eu estou muito rouco. Mas eu precisava fazer esse vídeo porque ele está aqui, está no meu coração, ele precisa sair. Ele precisa sair porque foi o que eu vi ontem, foi o que eu vi. E as pessoas começaram a perguntar, mas o que eu faço? O que eu faço? Empreenda também, mas não tome o empreendedorismo como aquilo que vai salvar você, porque o empreendedor também fale. Mas entenda que as coisas vão mudar. Use as ferramentas da internet, por favor. Use o YouTube, use o Facebook, use o Instagram. Quem sabe... Tem gente que faz poesia pelo Instagram e está aí bombando. As coisas vão mudar muito rapidamente. Mas a obra que você produziu é sua. Então produza filmes, produza livros, produza poesia, produza música. Porque isso as máquinas não podem fazer e nunca poderão fazer. Quem vai poder fazer é você. E talvez você seja um cara de sucesso no futuro. Produza conhecimento. Tente trabalhar ganhando o seu sozinho, não fique atrelado à bolsa de universidade somente. Tente ganhar por fora, tente ganhar dinheiro de alguma maneira. Você está num país capitalista e não vai ser mudado isso de um dia para o outro. Você precisará botar comida na mesa dos seus filhos. Você precisa de ter família, é natural. Sai fora dessa ideia que pregam para você que você tem que ser sozinho. Ser sozinho é horrível. Ser sozinho é horrível. Ser a tia dos gatos não dá certo. Tenha filhos ou adote. Tenha amigos. Não seja só. Faça alguma coisa. Faça em conjunto. Conviva. Conviva. O que pregam para você é viver sozinho porque você está disputando. Você está disputando bolsa. E aí tu começa a ficar individualista. Tu começa a pensar que as pessoas querem apenas te destruir. Pensem nisso, por favor. Pensem nisso. Coloca a opinião aqui embaixo. Eu sou o Biólogo Henrique. Se inscreve na josta desse canal. Não é possível, tu vem aqui ver e não se inscreve, pô. Mais de 500 mil visualizações e só 8 mil inscritos. Se inscreve nessa josta aí, pô. Eu sei que você gosta do canal. Valeu. Eu falaria mais, mas eu não tô aguentando. Desculpa. Um abraço para todos e até a próxima.